nós, ó meu Deus. Esmaga-nos o peso das nossas iniquidades. Ajudai-nos. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afastei de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, meu Pai, mas o vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazei a de água pura e cristalina da verdade e do bem, que ficaremos saciados. Que a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos, as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores, porque só vós sois bom, só vós sois justo e nos perdoas, Pai. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, e assim seja. Hoje eu quero fazer uma prece especial pela paz no Oriente Médio, que começou e agora já desandou, e também pela guerra que continua na Ucrânia, apesar das promessas de paz. Que a misericórdia divina se faça sobre aqueles povos que estão lá, um matando o outro, sem motivo grande, só por ambição, orgulho, vaidade. Que Deus tenha compaixão deles. Senhor, ensina-nos o progresso a fim de subirmos até vós. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que passam pela promoção. Senhor, dá ao viajor a estrela guia, dá ao aflito a consolação e ao doente o repouso. E ao espírito culpado o arrependimento. Dá à criança ao guia, dá ao órfão o pai. Permiti aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma faísca do vosso amor poderá abrasar toda a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas cessarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Com um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Senhor, dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho de refletir a vossa santa imagem, que assim seja. Que Deus tenha compaixão daquele povo, especialmente dos ucranianos, que estão sendo dizimados praticamente pelos russos, e também aquele povo lá, os palestinos, né, lá no Oriente Médio, que estão sendo dizimados pelos israelenses. Que a misericórdia de Deus se faça presente sobre todos eles. Que os líderes que querem as guerras e as destruições sejam confundidos e desistam das suas ideias de guerra e destruição. Que façam as pazes, tratados, armistícios e acabem as guerras e as destruições. Assim seja. Com a palavra, Juquinha. Correções. Se suportais a correção, Deus os trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija. Bem-aventurados os espíritos que compreendem o coração do Senhor e aceitam sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-las e suportá-las. Por vezes, a repressão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o ardilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho.
porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplica as graças da vida superior com vista ao amanhã. Não te esqueça de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcança-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Essa semana, eu e mais só assistimos a um filme que conta a história de Joana d'Arc. Nós sabemos, por informação dos espíritos, que Joana d'Arc foi a reencarnação do nosso irmão Judas, né? E eu acredito que ele teve muitas encarnações até chegar a esta, mas eu acho que nesta ele realmente planejou, porque a gente sabe que algumas encarnações são planejadas. Eu acho que essa dele foi planejada também. Havia até, segundo o filme diz, informações na França de que uma virgem, seja bem-vinda, Grazi, uma virgem, seja bem-vindo, Hélio, uma virgem salvaria a França. Então, foi uma coisa planejada, uma das encarnações planejadas, claramente planejadas. Mas foi um senhor sofrimento e uma senhora purgação. Aos 15 anos de idade, primeiro ela passou pela primeira humilhação, porque o rei, que era um homem fraco de natureza, só aceitou entregar o exército dele a ela se fosse confirmada a virgindade dela. E ela passou por essa humilhação, tinha que ser na frente de todo mundo, e só tinha assim, uma espécie de lençol, umas coisas assim, né? Aquele preparo assim de para poder não ficar muito na vista, mas as freiras que vieram para apalpar ela e tudo, e ver se ela realmente era virgem, ficou muito nítido, muito claro, e era uma vergonha para ela, no meio de todo mundo estar ali, somente ela peladona. Pois, então, já começou com esse sofrimento, uma virgem de 15 anos, né? Mas, depois disto, ela realmente resolveu expulsar os ingleses que estavam dominando completamente o exército francês. E o próprio rei, esse rei que forneceu o seu exército a ela, ainda não era rei de verdade porque não tinha sido coroado. Por quê? Porque os ingleses tinham tomado a cidade onde eram coroados todos os reis da França. Aí ela conseguiu ganhar diversas batalhas contra os ingleses, ao ponto dos ingleses se sentirem humilhados por ela. E tem uma passagem que ela, sem lutar praticamente, fez o exército inglês voltar para a Inglaterra. Ela se colocou na frente do exército dela, andou até próximo ao exército, disse: ingleses, voltem para suas casas, porque se vocês não fizerem isto, o sangue será derramado, e eu não quero ver sangue derramado. Mas não será o sangue dos franceses, será o sangue dos ingleses, será o sangue de vocês. Os líderes ficaram no lugar, mas o exército todo recuou e foi embora. Eles tiveram que ir embora também. Ganhou essa batalha sem derramar uma gota de sangue. E ela ficou muito feliz com isso. Então, meus irmãos, depois disso, o que é que aconteceu? O rei, sendo fraco como era, o rei Carlos, mandou emissários para a Inglaterra, porque
naquele momento, ele estava ganhando todas as batalhas, né? E fez um trato com os ingleses para entregar ela aos ingleses, que os ingleses queriam tocar fogo nela, né? Porque estava humilhando o exército inglês. E ele, então, tomaria posse do reino dele e os ingleses deixariam ele em paz, não iriam mais encher o saco dele. E entregou ela na mão dos ingleses. E ela foi traída pelo o rei que ela coroou praticamente, né? Porque se não fosse ela, ele não ia ser coroado como rei. E traída pelo seu próprio povo, porque ela é francesa. E os ingleses, então, queimaram ela e ela morreu na dignidade. No filme, ela sempre se porta majestosamente e com dignidade ela foi levada à fogueira e deixou-se queimar pelos ingleses. Então, vocês vejam o que, a partir daquele momento, o Judas, que eu até quando criança jogava pedra no Judas e tocava fogo no Judas, agora era um mártir. Morreu defendendo o bem e proclamando o nome de Deus. Era outro Judas, né? A verdade é essa, era outro. Portanto, o sofrimento nem sempre, como parece às vezes, é um castigo. Às vezes é uma oportunidade, porque Deus, ele não castiga ninguém, ele educa. A partir dessa encarnação, acreditou que o Judas foi educado e tornou-se uma nova pessoa digna de admiração, de respeito, pelo fato de ele ter se conduzido durante todo o processo com humildade e reconhecimento de que todo o poder vinha de Deus e que ele era somente um instrumento de Deus. Então, meus irmãos, o sofrimento da nossa vida aqui na Terra são lições que precisamos aprender para completarmos o nossa condição espiritual, a fim de que cada vez mais possamos servir a Deus da melhor maneira possível. E a palavra está franqueada a quem queira fazer uso. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudio. Ouvindo aí a questão da leitura e o seu comentário, né, me veio aqui o pensamento, a reflexão sobre um outro ponto. O senhor relata aí a questão da história, né, de Joana d'Arc e traz um aspecto macro. Que aspecto macro é esse? Basicamente, que eu entendi a questão da traição, né, que ele praticou contra Cristo, né? E, de fato, houve essa traição já no personagem de Joana d'Arc, né? E da conversão dele, né? Diga assim, da conversão ao cristianismo, enfim, no sentido de vestir essa causa de Cristo, né? Mas aí tem um outro aspecto, que é o seguinte, e eu não sei se esse aspecto, apesar de para mim ser relevante, por exemplo, matar, né? Então, se a gente for analisar a encarnação de Joana d'Arc, ele era uma militar que fazia parte do exército e exterminava outras pessoas. Então, tirar a vida de outra, né? Então, aí eu me pergunto, aí eu fico, na verdade, me pergunto e fico a refletir sobre isso, né? Será que tirar a vida de outro é algo que precise ser analisado por si só como um grande problema, né, para quem o pratica, né? Ou é preciso ter misericórdia e avaliar esse cenário de tirar a vida de outrem, né, a depender do contexto que esteja envolvido, né, do que seja mais importante. Então, eu fico a me questionar sobre isso. E aí a gente volta naquela questão, né, das encarnações serem uma casca de banana. Porque a gente está aí, vamos supor, a Joana d'Arc estava indo ali no seu caminho, de repente vem como militar e é
levada a esse tipo de ação, para aquele contexto que existia naquele momento, momento de guerras, né? De ter que eliminar pessoas, porque era o papel dela, não julgando ela, mas assim, vendo sob a perspectiva do papel, né? De um líder militar, que fazia parte, né? Matar, tirar a vida de outro, fazia parte da atividade, mas isso tem um preço, né? Que preço é esse? Como é que isso, aí são as minhas reflexões, que preço é esse? Como é que isso volta para o personagem seguinte, porque já não é mais Joana d'Arc, tinha um espírito, que em um momento foi Judas, em um momento foi Joana d'Arc, que em um momento foi N coisas, e que, na verdade, acumula, sob a lógica da encarnação, acumula problemas, velho. Porque vidas tiradas, ceifadas, são problemas. Aí eu queria, na verdade, assim, uma opinião do senhor sobre isso, né, e dos irmãos aqui presentes. Pois não, Cláudio. Os ingleses, até hoje, ainda são um pouquinho, eu diria assim, meio pedantes, né? Naquela época, eles eram mais. A Inglaterra já teve a maior armada do mundo. E já foi o país mais importante do mundo também. Só depois que os Estados Unidos cresceu que ela encolheu também. Você vê que até hoje, as Malvinas até hoje tem esse encrenca com os argentinos, porque os ingleses iam tomando posse de tudo. Naquela época, estava tomando posse da França. Se não fosse a presença de Joana d'Arc, a França não existiria, não. Tudo seria Inglaterra. Porque, naquele tempo, havia a questão do sangue real. E o verdadeiro rei mesmo, de acordo com a lei do sangue real, era o soberano inglês. O rei Carlos da França, de uma certa forma, era um pouco usurpador, porque ele não estava na linha de sucessão. O rei tinha morrido e não deixou descendente. Ele, então, como fazia parte da família, se autoproclamou rei, na falta do sucessor. Mas quem era, de acordo com o sangue real, o rei da França, era o mesmo rei da Inglaterra. Mas eu estou entendendo o que o Cláudio está perguntando. Eu sei, meu amor, deixa eu explicar. Viu? Aí, o que é que ocorre? Porque a França devia existir como nação, havia a necessidade de alguém libertar essa França. E havia até, como eu falei no início da conversa, já uma previsão de que uma virgem salvaria a França. Quer dizer que tudo é planejado de acordo com a evolução dos espíritos, daquele grupo de espíritos. Os ingleses que morreram nessas batalhas, realmente morreram, sim, mas morreram querendo tomar a França. Ou seja, eles não eram menininhos inocentes que estavam ali sendo sacrificados, não. Eles estavam ali como tentando tomar o que é dos outros. Como a Rússia agora está querendo tomar a Ucrânia. Está certo isso? Não. E aí, então, como ela tinha, provavelmente, uma encarnação programada para salvar a França, ela se apresentou. Na história, não conta se ela própria matou gente, mas, com certeza, ela liderou um exército que matou um cara de inglês. A única batalha que a gente vê que a natureza dela não era de matar, foi essa que eu falei, que ela, sozinha, foi na frente do exército inglês e instou com os ingleses de que eles deviam voltar para a Inglaterra, porque senão eles iriam morrer ali. Ela não queria ver o sangue deles. Então, ela não tinha, assim, o desejo de matar. Ela queria só salvar a França da presença dos ingleses. No filme, eles aventam uma teoria no filme de que ela fez isso por vingança, mas não parece vingança, porque senão não havia programação. Não existiria essa história de que uma virgem salvaria a França. Portanto, não foi a questão de vingança, não. Ela sentiu que tinha uma coisa que ela ia ter que fazer. Ela tinha visões, ela era médium e clarividente.
E no filme ele dá a entender também que, além de clarividente, ele era também claro e auditivo. Ouvia e via espíritos, ouvia e via mensageiros de Jesus, né? Que dizia a ela o que tinha que fazer. E era por isso que ela ganhava as guerras. Por onde tinha que atacar, o que ela tinha que fazer, e que maneira ela tinha que se comportar. Inclusive, tem um momento em que ela exagerou na dose e foi ferida. Não era para ser ferida. Mas interveio essa entidade e ela sarou de uma ferida grave no peito. Mas acontece que ela tinha mesmo essa missão, vamos dizer assim, de salvar a França. E os ingleses não eram inocentes, não, porque eles queriam tomar a França mesmo para eles. E aí, o que iria acontecer? Uma grande Inglaterra e a França desaparecer do mapa como nação. Todo mundo virava inglês. Compreende agora, Cláudio, que havia necessidade de que realmente a França não desaparecesse como nação? Perfeito. Entendi. E então, assim, o senhor talvez seja uma linha de raciocínio da gente pensar que a gente pode relativizar a morte com isso, correto? Por que eu falo relativizar? Porque existe um contexto, o que é mais importante nesse sentido foi o contexto, foi a programação que ela tinha. Então, ela tinha uma programação que naturalmente a levava para esse campo e que esses eventos poderiam acontecer, como aconteciam, que era tirar a vida de outro, não é? Então, assim, eu entendo que a morte pode ser um problema, tirar a vida de outro pode ser um problema, não é um problema. Porque se a gente afirma que é um problema, você está sendo, eu diria que a gente está sendo absoluto nessa afirmação. Nesse contexto e tantos outros contextos parecidos, não é assim que ocorre. Né? Se a gente for, de fato, olhar essa visão espiritual da coisa, né? Do objetivo, da coisa maior, a morte, o ato da morte se torna pequeno. Entendeu? Mas era o meu entendimento. Inclusive, Cláudio, assim como existem karmas pessoais, existem karmas coletivos também. Vou dar um exemplo. Nínive era uma nação barulhenta, fazia parte de um país guerreiro e pecador. O pecado lá era coisa de todo mundo. Aí vem uma voz a Jonas e diz a ele que ele teria o dever de ir lá em Nínive e avisar que se eles não se arrependessem, o saque na cinza, que eles iriam ser destruídos. Se fosse você, Cláudio, você ia ter coragem de, por exemplo, lá na Coreia do Norte, para tentar converter os coreanos. Eu acho que Jonas pensou a mesma coisa de Nínive. E aí ele chegou, em vez de ele ir para Nínive, ele foi para o lado contrário. Pegou um barco e foi para o lado contrário para ficar bem longe de Nínive. Foi para a Coreia do Sul, né? Aí o barco naufragou, de acordo com a lei. Isso é uma história, né? A gente sabe, é uma lenda. E uma baleia engoliu ele e jogou ele na praia de Nínive. Se o fato for verdadeiro, claro que, fora a história de ser engolido por baleia e tomar navio e tudo mais, ele chegou a Nínive e pregou, e nessa pregação, ele era um homem respeitado, mesmo o pessoal da Babilônia e ao redor, todo mundo sabia que ele tinha fama de ser verdadeiro, de ser um homem de Deus. Acreditaram nele e todo mundo se converteu. E aí, ele dizendo que a Nínive ia ser destruída, Nínive ia ser destruída, e nada aconteceu. Ele ficou marara. Ele foi para a praia e ali ele ficou se maldizendo, porque ele pregou durante todo aquele tempo e nada de Nínive ser destruída. Aí, uma planta que estava ao lado dele cresceu assim miraculosamente e fez uma sombra para ele. Oh, que beleza de sombra! Ele não tomou sol.
Aí veio um carreiro de formiga e comeu a planta. Ah, ele danou de novo. Aí uma voz disse a ele, Jonas, se você está se doendo tanto por uma planta que você não plantou e que só por um instante lhe deu um alívio, você acha que eu deveria matar todos os ninivitas, sendo que eles se arrependeram com sua pregação? Um povo que não sabe onde fica a mão direita e a mão esquerda. Ô, Cláudio, eu pensava que eram poucas pessoas que não sabiam onde está a mão direita e a esquerda, mas é muita gente que não. Eu peço, me dá sua mão direita, eu quero me dar a esquerda. Eu digo, meu Deus, Eu, Graciela. Então, era um povo que não estava ainda espiritualizado, mas que se arrependeu, entendeu? Então, era o karma da nação, porque as coisas proféticas, elas entram na lei das possibilidades. Pode acontecer e pode não acontecer. Dizem alguns até que as profecias foram feitas para não serem cumpridas, porque basta que a pessoa se arrependa que a coisa não acontece. O que é que eu oro pelo povo lá de lá do Oriente Médio e coisa? É buscando apoiar um sem número de pessoas que também oram. Quem sabe, né? Aquele povo que está sendo castigado não é porque são crianças inocentes, né? Quem sabe que eles se arrependam e Deus acabe com essa guerra logo e viva em paz todo mundo lá, né? Então, a mesma coisa também poderia acontecer na França, como aconteceu, né? Que tinha previsão de ela salvar a França, e realmente ela salvou. Por quê? Porque os franceses estavam humilhados, até porque estavam apanhando, né? E quem apanha já está humilhado, e provavelmente estavam mais tendentes assim a apreciar a graça divina, né? Não estavam ufanosos como os ingleses estavam. E por que os ingleses foram abatidos? Porque estavam muito presunçosos. E então, Deus, ele não castiga, ele educa. Então, deu uma salapada naquele povo para eles ficarem menos confiantes, porque um exército imenso, que é vencido por uma menina de 16 anos, tem mais que tomar vergonha na cara. Ou você acha o contrário? Então, foi uma lição. Deus é educador. Estava educando os ingleses. A quantidade de mortes foi muita, sim, foi muita, mesmo. Mas, para Deus, é uma oportunidade de eles que desencarnaram, reencarnaram até como franceses. Você sabe disso, não? Já estavam ali mesmo, morreram ali, reencarna como francês. Porque, para Deus, a Terra é um habitat de todos nós. Podemos ser ingleses, franceses, brasileiros. Eu acho até engraçado que tem pessoas que vêm de lá da Inglaterra para viver no Brasil. Por quê? O que é que trouxe eles para cá? Acho que é um chamado. A terra é nossa casa, sim. E, como a terra é nossa casa, ele pode morar em qualquer lugar. Basta que tenha paz de espírito, que tenha um coração bom, que em qualquer lugar se vive. E, então, provavelmente, esses franceses que foram dizimados, você tem razão, morreram mesmo, sim, em grande quantidade. Não sei se ela matou algum, acredito que não. Não parece que ela tenha matado ninguém, não. Só tomava conta da pessoa, só indicava para onde o exército tinha que ir. Então, ela tem a sua culpabilidade assim no atacado, no geral, né? Mas havia também o poder de Deus atuando para educar aquele povo presunçoso que estava invadindo a terra dos outros, que queria tomar a nação dos outros. Entendeu? Alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Entre Alguém aspas, né? faz trabalho sujo. Não é? Não tem jeito. Ela foi escalada porque ela tinha contas para acertar também com a justiça divina, e, e então foi traída como traiu Jesus também. Para ela ver como dói a traição, e dói mesmo, dói muito. No filme a gente vê ela na prisão, ela não chorava, mas ficava triste de ver os próprios irmãos de sangue dela, os próprios franceses, tendo vendido. Ah, sim, eu esqueci de dizer. Ela foi vendida, foi vendida. Eles ganharam dinheiro na entrega dela. Os ingleses pagaram e pagaram bem, bem mais do que ele recebeu de Jesus.
foi uma coisa mesmo para a gente ver que a lei de causa e efeito. Esse filme foi mostrando o que é a lei de causa e efeito. E a palavra está funcionando. Beleza, obrigado. Bem, meus irmãos, então, se alguém não quer falar mais, então vamos para agora o Evangelho. Grazi, hoje só tem você, minha filha. Tá, tô aqui. Peraí. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve conduzir a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho, não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar, dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingir, e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alhures, sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vós será perdoado, segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximas da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo Bispo Argel, Marmed, 1861. Gente, a leitura, né? Então, a vaidade, o orgulho, é que levou os homens do passado, porque agora não tem mais o duelo, a fazer esse gesto de matança, que Cláudio citou muito bem, né? Que é uma coisa que realmente atrasa a entidade que pratica. Né? E, naquela época, chegava a ser quase uma covardia, porque, às vezes, quem provocava era uma pessoa muito experiente na arte da luta, né? Na espada, na esgrima, ou na arma de fogo, e o outro era obrigado a aceitar porque a vaidade e o orgulho também não deixavam fugir. Não queria ser covarde, né? E aceitava sabendo que ia morrer. Então, era quase que um assassinato programado. Hoje em dia, graças a Deus, já evoluiu. A gente vê que é a evolução da humanidade, ao ponto de não existir mais propensão para o duelo, mas ainda existe, sim, o assassinato, a covardia e, com isso, o atraso de alguns espíritos. E é por isso que, na programação, que nós sabemos que os espíritos já fizeram, 80% das entidades que fazem parte dessa aura terrestre serão levados para o exílio. Só 20% vai ficar. Jesus disse, de dois que estiverem no campo, um será levado e será deixado. Haverá separação entre cabritos e ovelhas, entre o joio e o trigo. É tempo de ceifa, meus irmãos. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Está escrito na Bíblia isso. Quem perseverar até o fim será salvo. E aí vocês pensam assim, mas quando? É necessário que o Evangelho de Jesus seja pregado a todas as partes do planeta e os nossos irmãos se convertam.
ao Cristo, às palavras do Cristo. Cristo é a autoridade máxima na Terra, o governador do planeta. Então, nós vamos ter que realmente divulgar essa palavra, na medida do possível, por todo o planeta. E quando todo mundo entender a mensagem do Cristo, aí então virá o fim de quê? O fim do sistema de coisas atuais. Porque Jesus, qual era a mensagem de Jesus? Vida eterna. Eu vim para vos trazer vida e vida em abundância. O reino não é aqui na Terra, não. Meu reino não é desse mundo, é no plano espiritual. Por quê? Porque a casa de todos nós não é até a terra passagem. Nossa casa é o plano espiritual, junto com Cristo. E ele foi para preparar lugar para todo mundo. Quando, portanto, todo mundo entender a mensagem de Jesus e viver conforme o ensinamento de Jesus, a terra vai ser uma coisa maravilhosa. E aí o quê? Que vem a regeneração. Passa de plano espiritual de criação para plano de regeneração. E haverá o fim do sistema de coisas atual, da criminalidade, das guerras, dos ódios. Não que todos os espíritos que tiverem na regeneração vão ser bonzinhos, não. Ainda vai ter muita gente que vai ter novas oportunidades. Sabemos, pelos espíritos, que os umbrais já foram esvaziados completamente. Não tem mais umbral. Quem desencarna vai para o posto de atendimento, que são muitos, e para os hospitais do plano espiritual, já porque não tem mais umbral. E por que não tem mais umbral? Porque quando a pessoa desencarna muito ruim, já vai direto para o exílio. Está acontecendo, meu irmão. Está acontecendo. E quando nós fazemos essa maneira aqui, muita gente já está indo para o exílio. Porque tem muita gente que só pensa no mal. E quer mesmo fazer a perversidade. Então, eles vão para um lugar onde eles serão verdadeiros anjos que vão chegar para ajudar o povo, né? A construir casas, habitações, e vão inventar a roda, o fogo. Vão ser muito bons para aquele povo que vai matar eles também, que vai comer eles vivos. Não é? Por quê? Porque são gente que ainda estão naquele começo da civilização, que nós tivemos também, no passado. O planeta deles sai do planeta inferior para praticar expiações, então é aquele comecinho. É o que Haroldo Dutra chama de bebê, né? Começa, prova expiações de bebê ainda. Então tem muita gente lá que vai ser o quê? Canibais. Né? Como aqui no Brasil já teve canibal. Né? E a palavra está franqueada a todos vocês. Esse sistema, né? Apesar de ser justo porque é divino, esse sistema de ter que, eu não vou dizer, não utilizaria a palavra regredir, né? Não é isso, de fato, mas esse sistema de ter que ser colocado à prova em sistemas mais primitivos, isso com certeza, assim, probabilisticamente aumenta a possibilidade de tornar mais primitivo ainda, não é? Eu sei que os espíritos que irão para mundos mais primitivos é porque a energia deles é compatível com isso, né? Mas o que eu me refiro? Apesar dessa compatibilidade energética, esses espíritos experimentaram coisas outras, não só coisas ruins. Eles experimentaram coisas boas também, eles praticaram coisas, não é assim, não me passa pela cabeça que, por mais que um espírito seja muito, que ele vibre a maioria do tempo na perversidade ou na intenção de prejudicar a outra de qualquer forma, não passa pela minha cabeça que esse espírito também experimenta, ainda que seja em um grau muito pequeno de tempo, em eventos muito pontuais, que ele experimenta coisas boas, que ele faz um ato bom, entende? Então, experimentar isso, experimentar essa coisa, ainda que seja mínima, de bom,
e, na verdade, ser, não vou dizer julgado, mas ser auto-julgado, porque é uma eu digo auto-julgamento porque você, pela própria energia, você é levado para né, para o que você, de fato, vibra, né, onde você tem correlação. Mas entrar em contato com coisas divinas, que são coisas boas, ainda que pequenas, isso deveria, assim, na minha opinião, não deveria ser desprezado, entende? Apesar de que a maioria, talvez a grande parte da energia, a correlação que existe seja com uma energia contrária, do não bem. E, novamente, ratificando, eu acho que a gente exposto a cenários que nos favoreça, entre aspas, cometer erros, isso é ruim, entende? Eu penso que a gente aprende com os bons, não é isso? Eu penso que a gente aprende com os bons. Se a gente estivesse vivendo em uma sociedade melhor, né, com outros exemplos, tal, isso não estou dizendo que a gente não poderia praticar atos que fossem contrários àquela conduta ética da sociedade do bem, que a gente não poderia se desviar disso. Com certeza poderíamos desviar, mas é muito mais educativo conviver com o bem do que com o mal, né? Então, se você joga para uma situação de conviver novamente, porque essa coisa do exílio é conviver novamente, e muitas vezes conviver novamente com um grau mais inferior do que você já passou e está passando de novo. Ou seja, você passou para o grau inferior, experimentou algo melhor e está voltando de novo. Entende? Quando o senhor se refere a mundos primitivos, né? A ideia que me vem à cabeça é que é uma regressão. Você está... É uma regressão provável. Por que eu digo provável? Porque no mundo primitivo, a boa parte da energia que ali circula é uma energia de não bem, né? Da agressividade, de tudo que possa ser contra o outro, né? Então, são essas discussões, enfim. Cláudio, nós só nos livramos de um defeito quando saturamos dele, ou seja, vemos coisas piores do que aquilo que a gente pensava que era o máximo que a gente pode fazer de ruim. E é isso que eles vão ver. Eles vão saturar de mal. E aí vão querer o bem. Lá eles vão ser os santos, os grandes inventores. Lá eles vão ser os bonzinhos. Por quê? Porque os de lá são piores do que eles. Aí, com o tempo, eles vão simplesmente, dentro deles, vai nascer a intenção de melhoria. Porque lá só tem pior do que eles. Eles são os bons. Você pense bem, quando os egípcios chegaram aqui na Terra, eles vieram também do sistema de capela. Mas eles eram o máximo naquela época. Construíram as pirâmides, que até hoje é uma das 7 maravilhas do mundo. Agora você pensa bem. Eles eram os brabos, os ruins lá de capela. Foi ruim para eles? Dizem os espíritos que a maioria dos egípcios já ou retornaram para a capela ou foram para outros sistemas parecidos. Quer dizer, a oportunidade de redenção sempre vai existir. Só é preciso que eles lá sintam que já erraram demais e é hora de parar com aquilo. Porque chega um tempo que até doce a gente não quer mais comer. Doce, a gente comeu tanto que não quer mais comer doce. A gente satura das coisas. Satura também no mal. Já fez mal tanto assim, e chega lá e vê gente pior do que ele, aí é que ele vai entender o que é o mal, porque lá é pior do que eles. Se eles só encontrarem bonzinhos, ou mais ou menos, eles nunca vão saber o que é o cúmulo da maldade. Só quando eles encontram o cúmulo da maldade, é que eles vão ver que realmente não é uma coisa boa a maldade. E aí eles começam a pensar e se arrepender e buscar ser uma pessoa melhor. Vão cultivar o quê? Boas intenções. E a partir dessas boas intenções, os espíritos deles começam a progredir. Por enquanto, eles estão estacionários. Não regrediram, ficaram paralisados ali no mal. Quando eles começam a sentir que o mal não é um bom negócio,
por isso que eles estão ali passando por aquele sofrimento, é que eles então vão começar a se melhorar, a buscar ser úteis, a buscar ser cooperativos e parar de matar, parar de roubar, parar de fazer as coisas que vinham fazendo. Dentro deles nasce a vontade de se melhorar, porque eles não querem ser igual aquele povo que está ali fazendo miséria com eles, não. Mas antes disso, sim, eles vão sofrer muito na mão da turma de lá, porque a turma lá é braba mesmo. Mas com as encarnações sucessivas lá nesse planeta, cada vez que eles reencarnarem, eles já sentem que perderam uma coisa boa, como você mesmo disse, que era a estadia que ele tinha aqui no planeta Terra. Jesus explicou da seguinte forma: e serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse choro e ranger de dentes é a lembrança do que eles tinham de bom aqui e que agora não tem lá. Tem que ranger os dentes de raiva, porque perderam uma coisa boa por nada, só pela vaidade, pelo orgulho e pela presunção. Então, é a oportunidade que Deus dá de redenção para eles, essa jogada em um planeta onde, compatível com o psiquismo dele, eles vão ver que ainda tem gente pior do que eles lá. Por quê? Porque Deus é educador. E a intenção de Deus é que eles vão educar esses povos primitivos para que eles cresçam e, nessa crescida dos povos, eles também cresçam mais do que eles e possam até voltar para cá de novo. Mas depende deles. Deus não força nada. Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Mesmo quando a pessoa está numa situação, como nós estamos vendo aí, essas gangues, esses quadrilhos de traficante de tudo quanto é coisa aí. Né? Quer dizer, Deus respeita. Eles estão querendo mal. Mas é um mal que um dia vai ter que ser resolvido. Porque tudo tem que ter uma solução. O universo é dinâmico, ele não é parado. Então, não está dando certo aqui, vai para um lugar onde vai dar certo. Vai aprender em outro lugar e ensinar. Aprender moral e ensinar progresso. Aí Deus não desperdiça nada. O cara que sai daqui como ruim, chega lá como bom. Como a pessoa que vai ajudar, que vai cooperar, que vai fazer crescer aquele lugar. Como os egípcios fizeram com a terra, como os outros povos também que vieram de capela, também fizeram aqui com a terra. Fizeram a terra progredir. Os arianos, que eram aqueles ateus de lá, né, que ainda continuam ateus aqui também, é mais os norte-americanos, os europeus, né, progrediram demais e ajudam os outros povos ao redor a progredir também. Né? Então, são pessoas úteis. E lá eles eram os atrasados, eram os que traficavam, vendiam outros irmãos, faziam, acontecia. Começaram a fazer aqui também, mas depois resolveram que não estava certo. Reparou? Por que acabou a escravidão? Quando eles entenderam que aquilo era muito errado. Mas acabou. É assim que progride. E Deus sempre vai ser o nosso grande instrutor. E a palavra está franqueada a todos vocês. Bem, gente, sobre o livro, alguém tem alguma resposta ou ainda não pesquisaram nada? Doutor Augusto, Sim, pode falar, gente. eu pedi a menina do marketing aqui para olhar para a gente o material, ela vai responder para mim lá para terça-feira, tá? Se o material é compatível, como é. A gente faz impressão com gráfico aqui de materiais promocionais, então ela conhece bastante disso. Ótimo, ótimo. Então vamos aguardar para a semana que vem. Terça-feira. Mas manda no zap aí. Você me dá uma ideia de terça-feira, então, viu? Então, meus irmãos, vamos agora para as perguntas. Fica com a palavra. A restrição
dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice de progresso na civilização? Podes duvidar? Teu espírito não se revolta lendo a narrativa das carnificinas humanas que se fazia outrora em nome da justiça e frequentemente em honra da divindade, das torturas que se fazia o condenado suportar o mesmo acusado para lhe arrancar, pelo excesso de sofrimento, a confissão de um crime que frequentemente ele não cometera? Pois bem, se tivesse vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez tu, juiz, terias feito o mesmo. É assim que aquilo que parece justo em uma época parecerá bárbaro em uma outra. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas mudam com o progresso. Elas mudarão ainda até que sejam postas em harmonia com as leis divinas. Cláudio, isso responde a sua pergunta também. O que parece bárbaro em um tempo parece justo em outro. Sim, sim. Então, vamos agora... É autoexplicável, não precisa nem falar nada, né? Vamos, então, à segunda pergunta. Jesus disse: quem matou pela espada perecerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da pena do talião? A morte infligida ao homicida não é a aplicação dessa pena? Tomai cuidado. Tendes-vos enganado sobre essas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, e é ele que se aplica. Todos vós suportais a cada instante essa pena, porque sois punidos pelo que pecaste, nesta vida ou em uma outra. Aquele que fez sofrer seus semelhantes estará numa posição em que sofrerá ele mesmo o sofrimento que causou. E o sentido das palavras de Jesus, mas vos disse também: perdoai aos vossos inimigos, e vos ensinou a pedir a Deus perdoar as vossas ofensas, como vós mesmos tivesse perdoado. Quer dizer, na mesma proporção que tiveste perdoado, compreendei o bem. Perdoai e sereis perdoados. Então, para que a gente tenha o perdão dos nossos pecados, primeiro, precisa que a gente perdoe também aqueles que foram nossos desafetos, nos magoaram, que nos prejudicaram de alguma forma. Porque se nós não perdoarmos nossos irmãos que pecaram contra nós, não podemos querer que Deus nos perdoe. A justiça é para todos. Né? E a palavra está franqueada a todos vocês. Ninguém quer falar? Vamos, então, à última pergunta. Que pensar da pena de morte infligida em nome de Deus? É tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim mostram o quanto estão longe de compreender Deus e que têm ainda muitas coisas a expiar. A pena de morte é um crime. Quando ela é aplicada em nome de Deus, e os que a infligem são acusados igualmente de homicídio. Isso aconteceu muito no passado, né? Quando havia aquelas perseguições, aquela guerra entre religiões, principalmente no catolicismo e o protestantismo, né? Em a noite de São Bartolomeu, e outros tantos crimes que foram acontecendo no passado, e que eram coisas práticas em que se matava em nome de Deus, achando que estava certo. Só a minha crença é certa, a do outro é errada, e vamos matar. Como fazem os muçulmanos, né? Que morte aos infiéis. Não pode ser assim, porque a pior coisa que pode acontecer é nós matarmos uma pessoa porque ela pensa diferente da gente. Mas aconteceu isso muito no passado. Hoje em dia, já não há mais isso. É um progresso da humanidade. A gente vê como devagarinho a humanidade vai progredindo moralmente, embora meio lentamente. O progresso intelectual é grande. Nossas invenções já chegam a Marte,
chegam até a sair do próprio sistema solar, né? Mas a moral é a passo de formiga e sem vontade. É bem devagarinho, que a moral vai crescendo, né, Cláudio? Bem devagarinho. Mas um dia a gente chega lá, aos pouquinhos, né? E quando toda a mensagem de Jesus chegar em todo o planeta e mudar a mentalidade das pessoas, e aí já será um grupo já mais reduzido, só 20% da humanidade atual, né? Então, o sistema de coisas atual desaparecerá. Por quê? Porque as pessoas mudarão. Nós temos a possibilidade de mudar. Faz parte da lei das possibilidades. A nossa mudança total do planeta. E a parte está tranquila tudo isso. Bom, como ninguém quer falar, então, agradecendo a Jesus por tudo aquilo que foi dito e ouvido, e rogando a Ele que nos dê coragem, nos dê forças para vencer nossas más tendências e sermos úteis a nosso Criador, Pai Celestial, conforme as palavras de Jesus que disse: eu vou para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Portanto, Jesus se colocou como nosso irmão mais velho, naturalmente, e um ser muito amado, precioso para todos nós. E nesse tempo de violência, Jesus, rogamos que proteja nossos lares, nossos familiares, afastando para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam todos eles afastados, desviados, conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares. E que se arrependam do mal que tiverem feito até agora e que retornem ao bem, tornando-se pessoas decentes, dignas e honestas, e respeitem os seus semelhantes e os bens dos seus semelhantes. Que se arrependam e retornem ao bem para que vós, Jesus, os saiba. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas sim o seu arrependimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a reunião de estudo da noite de hoje. Viva Jesus! Deus está presente em nossas vidas. Uma boa semana de trabalho para todos. Muita paz.